Bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém. O apartamento onde eu moro está passando por uma pequena reforma. Há alguns meses a gente notou umas manchas no teto, nas paredes do banheiro, no teto da cozinha. Então, nós notificamos o condomínio, eles vieram ver e começou a quebradeira. E quando eles abriram, eles viram que o problema era mais grave do que a gente imaginava. E aquilo que duraria 3 dias, já dura 14 dias e ainda não terminou. E o que é interessante é que já faz meses que nós notamos que a parede estava escurecendo. E a gente pensou, deve estar vazando, mas a gente foi empurrando, e até que começou a sair água das paredes. E aí não teve mais jeito. A gente teve que ceder ao vazamento e começar essa reforma. E toda essa situação, porque no final das contas, a gente vai precisar trocar muito mais canos do que a gente imaginava. Porque conforme foi abrindo, a gente foi descobrindo que mais e mais canos estavam apodrecendo. Então, o tamanho daquele pequeno conserto foi ficando cada vez maior, né? E toda essa situação me faz lembrar das palavras de Jesus no seu discurso, quando ele chama a atenção daqueles homens religiosos por causa da hipocrisia, por causa do farisaísmo deles. Então, em Mateus 23, Jesus diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Esse é um alerta de Jesus ao qual nós precisamos todos estar atentos. Porque geralmente é assim que nós lidamos com o pecado em nossas vidas. Nós tendemos a tentar arrumar e consertar muito mais vezes aquilo que é aparente do que a raiz daquele pecado, daquele problema. É como, por exemplo, o cristão que vive tentando não estourar com os funcionários, com os seus clientes, com a sua esposa, o seu marido ou com os filhos. Não, eu sou cristão, eu não posso estourar, então vamos contar até 10. Mas esse contar até 10 deixou de funcionar há muito tempo. E depois do descontrole, quando nós realmente estouramos contra os funcionários, os clientes, contra os nossos familiares, é que vem a culpa e a frustração. Puxa, por que eu fui falar aquilo? Puxa, por que eu fui tão agressivo quando eu fui disciplinar meu filho? Às vezes muito mais para descontar a minha raiva nele do que realmente para corrigir de algum erro que ele tenha cometido.
é que esse contar até 10, esse esforço que nós fazemos para manter a nossa aparência santa, justificada, para manter a nossa aparência limpa, é o que Jesus está dizendo que não funciona, que não resolve o pecado. Porque a proposta da cruz não é fazer pequenas e constantes reformas exteriores na nossa vida. A proposta da cruz é que peguemos tudo o que eu sou e crucifiquemos. A proposta da cruz é que o velho homem, que é dominado pelo pecado, que é dominado pelo seu orgulho, ego, arrogância, soberba, que esse homem morra. E então, ressuscitemos com Cristo, a palavra diz, para viver uma nova vida, que é então agora governada e guiada pelo Espírito de Deus. Se o pecado não é tratado pela raiz, ele vai continuar causando danos. Então não basta tratar superficialmente. Não basta ficar tentando segurar a raiva para não explodir. Se eu tenho tanta raiva, se tão constantemente eu agrido as pessoas com as minhas palavras ou até fisicamente, isso é o sinal, é a fumaça do fogo. Isso é um problema exterior, aparente, que indica que é algo interior que precisa ser tratado. No caso, a ira, por exemplo. Então, aquele ditado, né, onde há fumaça, sempre há fogo, ele é muito válido nessa nossa reflexão de hoje. E os maridos entendem muito bem. Então, quando você sai de casa com a sua esposa e ela começa a implicar com tudo. Ah, você está indo muito rápido. Aí você diminui a velocidade. Ah, mas por que você está indo tão devagar? Parece uma tartaruga. Aí você começa a ficar confuso, né? O que será que está acontecendo? E aí você descobre que o problema não é a velocidade que você está dirigindo o carro, mas você esqueceu de elogiar o vestido novo que ela está usando aquele dia e está sentada ao seu lado. Então, às vezes, aquilo que aparece, que se expressa, na verdade, pode estar denunciando um problema maior e mais grave. Então, nós que conhecemos a solução da cruz para esses problemas, tanto exterior quanto interior, nós precisamos sempre estar caminhando em intimidade com Deus, à luz da palavra, para perceber, para ter essa sensibilidade espiritual e identificar que através daquelas circunstâncias difíceis, através daqueles relacionamentos complicados, Deus pode estar querendo me dizer que há um problema interior, mais profundo, que precisa ser tratado. É por isso também que os especialistas na educação de crianças e filhos nos dizem que não adianta você só tratar e corrigir a criança no aspecto exterior, quer dizer, aquilo que ela fez ou não fez. Mas você precisa conversar com ela e fazê-la enxergar por que ela fez ou não fez aquilo. Para que então ela possa tomar as suas decisões, as suas escolhas de forma correta. Então, na nossa vida, não adianta a gente ficar lutando com as situações, com os relacionamentos, enquanto o nosso caráter não é tratado. Um outro exemplo é um hábito ruim. Um hábito contra o qual você tem lutado há anos. Eu preciso parar com isso. Eu preciso parar com isso. Ou um hábito bom que você não consegue semear na sua vida. Eu preciso começar a fazer isso. Eu preciso começar a fazer isso. E de repente você descobre que o problema verdadeiro não é que você faz aquilo ou você deixa de fazer ou aquilo outro. Mas é porque o seu coração está desfocado, está cheio de ídolos. Aquilo que você quer fazer, na verdade, não é prioridade. Por exemplo, passar mais tempo em oração, passar mais tempo se dedicando à palavra, ou até mesmo passar mais tempo com sua família, com seus filhos, qualidade de tempo. Não é que você não tem tempo, ou você não consegue, mas o seu coração não está ali. E da mesma forma, aquele hábito ruim, eu quero parar com isso. Poxa, eu não posso falar esse tipo de palavra, eu não posso frequentar esse tipo de lugares. Mas se na verdade o seu coração está ali, então o que precisa ser tratado
Não é você ir ou não naquele lugar, mas é o seu coração que precisa estar reto e santo diante de Deus. E o nosso caráter precisa ser urgentemente tratado, porque um caráter incompatível com o caráter de Jesus não pode jamais ser aprovado pelo in-metro do reino. Eu usei essa expressão do in-metro, como os irmãos devem saber, que é um controle de qualidade, né? Um órgão, um instituto que avalia os produtos e dá o seu selo ou não, conforme aquele produto se adequa aos padrões de qualidade. Pois bem, então, qual é o in-metro do reino? Qual é o padrão de qualidade segundo o qual Deus nos avalia e diz: esse cristão está aprovado, esse cristão está reprovado? Nós já vimos que não é o exterior, mas o interior. É por isso que em 1 Samuel 16:7, pode mostrar para a gente na tela, por favor? A palavra registra, né? Aquilo que o Deus está falando para o profeta Samuel. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É por isso que quando Jesus nos diz que o Evangelho é o poder da salvação, e o Evangelho é a mensagem da cruz, ou seja, para eu ser salvo, Jesus está dizendo: eu preciso negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e carregar dia após dia seguindo Ele. Esse é o caminho para a salvação. E não praticar muitas e muitas boas obras, embora as muitas e muitas boas obras sejam, sem dúvida alguma, evidência de que somos nova criatura. Significa que sermos aprovados no in-metro do reino significa que sermos conforme o padrão de Deus para nos aprovar não é ser conforme ou desconforme regras de uma religião. Mas o nosso parâmetro de medida deve ser o quanto eu me pareço com Jesus ou o quanto eu me distingo de Jesus. Para sermos aprovados por Deus, precisamos atender aos seus padrões de qualidade. Então, exteriormente, pode parecer que está tudo bem. E os irmãos da igreja estão te aprovando. Puxa, esse cristão é fiel. Mas precisamos nos lembrar que Deus olha o nosso coração. E é esse coração, o nosso interior, o nosso caráter, a nossa essência, que precisa morrer e renascer em Cristo. Enquanto nós lidamos somente com as nossas atitudes e hábitos, com aquilo que é exterior, que os outros estão vendo, nós estamos fazendo reformas, pequenas reformas constantes na nossa vida espiritual. Mas não é essa a proposta da cruz. A proposta da cruz não é fazer pequenas reformas constantes, mas é acabar com a casa e construir tudo de novo. É morrer para o pecado e nascer para a justiça. Muito bem, então como nós podemos nos adequar a esse padrão que já entendemos qual é? Esse padrão é Jesus, é nos assemelharmos a Jesus, é o caráter de Jesus. Então como fazemos para atender a esse padrão e então sermos aprovados por Deus? Pode mostrar para a gente o próximo slide, por favor. Eu diria que nós podemos ser aprovados no in-metro do reino de duas formas. Primeiro, ser como Jesus, que é o limpar o interior ao qual Jesus se refere em Mateus. E segundo, fazer, que seria o limpar o exterior. E sempre nessa ordem. Primeiro, ser e depois fazer. Porque a gente acaba se confundindo, trocando a ordem das bolas. E a gente acha que quanto mais eu fizer, mais eu vou ser como Jesus. Mas isso nem sempre é verdade. Agora, o contrário vale. Quanto mais eu for, quanto mais eu sou como Jesus, certamente mais eu farei também como Ele. Então, a nossa concentração nesta manhã é no ser, em ser como Jesus. Então, ser é limpar o interior. Ser como Jesus é essencialmente ter o caráter tratado.
E como Deus tem tratado o seu caráter? Ele faz isso através da palavra, quando nós lemos, meditamos e descobrimos, puxa, Jesus ele falava assim, Jesus ele era assim. Senhor, muda o meu caráter, muda o meu coração. Eu li um livro que um pastor escreveu, que eu não me lembro, infelizmente, o nome do livro e nem do pastor, mas eu lembro da frase que eu li, e diz o seguinte, que Deus ofende nossa mente para revelar o nosso coração. De novo, Deus ele ofende a nossa mente para revelar o nosso coração. Como assim? Por exemplo, tem aquela semana em que Deus ele especificamente está tratando a forma como você se relaciona, por exemplo. E aqui eu estou contando algo que aconteceu comigo. Deus sempre está tratando, obviamente, o nosso caráter, porque ainda estamos muito longe de atingir esse padrão. E isso, na verdade, é um desafio, mas também um alívio. Nós estamos sempre caminhando, ainda não acabou. Só que tem aquelas semanas em que Deus parece que insiste em algum aspecto ali do caráter seu que Ele quer tratar. E naquela semana Deus estava insistindo na forma como eu me relaciono. Então, a forma como eu falo com minhas filhas, como eu dou um direcionamento para ela, a forma como eu respondo ao meu marido, a forma como eu lido, né, com os jovens com quem eu trabalho na igreja. E naquela semana... Justo naquela semana, eu tive várias razões para ir ao mercado várias vezes. E é nessa semana que tem que acontecer. Todo caixa do mercado, onde você vai, sempre é o funcionário em treinamento, sabe, né? Aquele que não sabe nada, não sabe nem o código da cebola e nem o do alho. E aí, justo nesse dia, você resolve fazer, sei lá, bibimbap, sukiyaki. Precisa de muitos vegetais, né, que não tem o código de barra. E aí a moça do caixa... Cada produto ela vai perguntar para o colega do caixa ao lado. Oh, sabe qual que é o código da berinjela? Aí vai. 2, 2, 3, 3, 4. Aí vai. 2, 2, 3, 3. O que é mesmo? 2. Aí no final das contas a paciência acabou. E tô eu lá ditando para ela o código. 2, 2, 3, 3, 4. E naquela semana... Foi engraçado que isso aconteceu de diversas formas, com o porteiro do prédio que não abre o portão logo no dia que você está com pressa, e assim por diante. E aí eu chegava em casa bufando, xingando todo mundo, que eu sou uma azarada, que zica, por que só eu entro nos caixas que tem as funcionárias em treinamento? E meu marido, muito sábio, nossa, eu acho que Deus está falando alguma coisa com você. E ele é muito sábio, né? Porque ele não diz o que ele acha que Deus está falando, porque senão seria mais um motivo, né? Mas ele diz que ele acha que tem algo. E aquilo realmente me faz parar, pensar e refletir. E lembrar, quando a palavra nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é espiritual. Então, às vezes, você está se debatendo com uma situação aqui na terra, se debatendo contra alguma pessoa aqui na terra, e tem algo maior, mais profundo, que Deus está querendo tratar, que é o seu caráter. Um bom exemplo a respeito desse tratamento de caráter, tratamento de interior, é o José, que nós podemos acompanhar sua história no livro de Gênesis. Ele foi verdadeiramente tratado do seu caráter, não quando ele esteve face a face com os seus irmãos no Egito, agora como o segundo homem mais poderoso de toda aquela terra, com o poder até mesmo de mandar matar os seus irmãos. Não, na verdade ele teve o seu caráter tratado antes, em todo o processo até chegar àquela posição que lhe dava poder. Então, no meio da rejeição, do abandono, de todo aquele sofrimento e injustiça que ele sofreu, ele foi tendo o seu caráter tratado. Aprendendo a identificar, naquelas situações difíceis, a mão de Deus sempre presente com ele. E essa é uma frase que a gente consegue ler em vários momentos da vida de José. E o Senhor estava com José, por isso. E o Senhor estava com José, por isso. Então, quando José parou de lutar contra a situação em si, mas ele começou a olhar para Deus, o Deus que estava no controle daquela situação, então ele pôde ser tratado no seu interior, no seu caráter, para que quando ele chegou àquela posição de poder,
e se viu novamente face a face com aqueles irmãos, ele pôde dizer: não tenho nada contra vocês, porque Deus estava no controle. Deus tinha algo maior através de tudo isso. E por isso, ele pôde perdoar os seus irmãos. Mas é mais fácil, sem dúvida alguma, tratar o exterior. Praticar muitas coisas boas, deixar de praticar hábitos ruins. Tratar o exterior é menos doloroso, exige menos mudanças. Porque não toca ali no ego, na minha essência. E essa foi a dificuldade do povo de Israel. E é nesse contexto que o autor de Hebreus, então, fala essas palavras que nós lemos hoje, nesta manhã. Então, ele está falando e alertando o povo agora sobre por que o povo de Israel, aquela primeira geração que saiu do Egito, não foi aprovada no metro do reino. Embora eles tenham sido libertos do Egito, embora eles tenham experienciado o poder de Deus através de tantos sinais, eles morreram. Toda aquela geração, exceto Josué e Caleb, no deserto. Eles não puderam ser aprovados. Por quê? E aí o livro de Hebreus nos explica. Porque diante de todas aquelas situações difíceis, todas aquelas provações e tentações, o povo não conseguiu ver que Deus estava ali por trás de tudo aquilo. E ficou só se debatendo com a situação, com o problema. Ah, mas por que não tem água? Ah, mas por que estou com fome? Ah, mas por que todo dia é a mesma coisa para comer? E é por isso que ele nos traz de volta à lembrança a palavra do Senhor. Quando vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração. Então, quando vem o problema, quando vem a tribulação, quando vem a provação, quando você se depara com aquelas situações complicadas, aqueles relacionamentos difíceis, você tem duas opções: bater de frente com a situação e com as pessoas, ou dar um passo para trás. Não endurecer o coração. E ouvir a voz de Deus. Identificar o que no seu caráter, na sua essência, Deus quer tratar. Para que você seja um pouco mais semelhante a Jesus. E assim, sempre mais e mais semelhantes a Jesus, sendo governados e guiados pelo Espírito de Deus, é que poderemos ser aprovados por Ele. Então é citando essa realidade que o autor de Hebreus nos encoraja a perseverar mesmo nas dificuldades. E ele diz, eu vou ler de novo a passagem que a gente leu agora no começo. Com toda a firmeza, apegue-se com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus, está difícil. Me ajuda a permanecer. Ele, Jesus, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Jesus, o Senhor sabe, não sabe? Como essa situação está sendo difícil. Me ajuda. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Não desista. Por mais difícil que seja aquela situação, por menos que pareça possível ter uma esperança ali no fim do túnel, lembre-se de Jesus, desse sumo sacerdote, que passou por tudo isso e sabe como é. Não só o tudo isso das injustiças, dos julgamentos, das aflições, da dor e do sofrimento, mas que passou pela morte da cruz e ressuscitou para nos dar também, junto com Ele, o poder de vencer o pecado, de vencer a nós mesmos, de termos o nosso caráter, a nossa essência transformada à semelhança de Cristo. Jesus é o nosso parâmetro. Para sermos devidamente tratados em nosso caráter e para identificarmos, puxa, o que Deus está querendo dizer através de tudo isso? Como Deus está querendo tratar o meu caráter através dessa dificuldade? Eu preciso estar em sintonia com Ele. Porque também não adianta forçar a barra, né? Tudo que acontece, ai, Deus está querendo dizer, ai, Deus está querendo dizer. Mas que, de fato, realmente a gente possa ser tratado corretamente, porque é Deus que está querendo dizer aquilo que você acredita que Ele está dizendo. Nós precisamos estar íntimos da sua palavra, para podermos identificar
que é Ele que está falando. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós para tratar o nosso caráter. E por que é importante que o nosso caráter seja tratado? Que a nossa essência seja transformada mais e mais a cada dia à semelhança de Jesus. Para eu chegar no final e dizer, pronto, Jesus, estou parecido contigo? Também, porque nós precisamos primeiro dessa salvação. Mas é porque através da vida de Cristo em nós, é que nós podemos comunicar a este mundo o amor e o caráter de Deus. Então, ontem, agora finalizando, uma turma da Mocidade 1 e 2, nós estivemos numa outra cidade fazendo um trabalho com crianças carentes. E aquele casal de missionários que nós fomos servir ali, que é um casal que a gente gosta muito, que são um grande exemplo de vida, eles costumam dizer, né, que ali na comunidade carente onde eles trabalham, está cheio de igreja, de crente, fazendo trabalho social. Distribuindo cesta básica, distribuindo brinquedo para as crianças, distribuindo isso e aquilo. Mas quando eles entram ali naquela comunidade e fazem o trabalho com as crianças e constroem casa para quem não tem onde morar, para quem não tem uma casa digna de morar, sem muitas vezes precisar dizer, bom, agora vamos agradecer a Jesus, porque é Ele que está te dando essa casa. Mas aquela atitude de servidão, de humildade, de amor na prática, tem feito com que aquelas pessoas daquela comunidade vão procurar os missionários e dizer, por que você está fazendo tudo isso? Espera aí, você é diferente dos outros. Tem algo de diferente ali. O que é feito exteriormente é tudo igual. Talvez outras igrejas estejam fazendo melhor. Mas é a essência, é o caráter, é o perfume de Cristo que faz diferença ali naquele lugar. Quando a pessoa é tratada no seu interior e se torna semelhante a Jesus. Então, quando o nosso interior está limpo, o exterior também vai ser limpo. E assim Deus é quem vai ser glorificado. Amém? Vamos orar? Eu gostaria de ter um minuto de oração para respondermos a Deus nesta manhã aquilo que Ele tem nos falado. A palavra diz que o Espírito, Ele sonda o nosso coração. Ele esquadrinha o nosso pensamento. A palavra diz que antes que a palavra me chegue à boca, Ele já sabe qual é, o que é que eu vou dizer. Ele conhece as intenções do meu coração. E Ele não está aqui nesta manhã para sondar os nossos corações e nos condenar. Mas Ele está aqui nessa manhã para sondar os nossos corações e nos transformar. Vamos pedir ao Senhor que nos sonde, que aumente a nossa fé, para que possamos entender a sua mão, possamos reconhecer a sua voz, possamos nos submeter então ao seu tratamento para sermos transformados cada dia mais à semelhança de Cristo. Vamos ter esse minuto de oração?